E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo. Hoje eu vou estar assumindo a disciplina de Sociologia, tá certo? E vamos continuar o conteúdo a partir do novo capítulo. Eu gostaria de lembrar que a atividade que foi passada lá na última aula vai ficar para corrigirmos em sala de aula quando voltarmos, pois assim a gente pode revisar o conteúdo antes de continuar com os conteúdos programados para esse ano, tá certo? Bora lá! Pessoal, o capítulo 3 ele vai se basear em cima de um dos mais importantes sociólogos lá do século XIX, que vai contribuir bastante para o desenvolvimento da ciência sociológica. Max Weber foi um sociólogo, jurista e economista alemão. O pensador é considerado um dos clássicos da sociologia por ter fundado um método de análise sociológica de extrema importância para o desenvolvimento dessa ciência como um estudo autônomo e bem fundamentado. Sua carreira intelectual foi grandemente impulsionada pelo estudo do capitalismo e o êxito desse sistema econômico em sociedades protestantes e pela participação em importantes momentos históricos da Alemanha, como o processo de unificação do Império e no Tratado de Versalhes, como também na formulação da Constituição de Weimar. Karl Emil Maximilian Weber nasceu lá no ano de 1864, na cidade alemã de Erfurt. O seu pai ele era advogado de sucesso e sua família era protestante tradicional na cidade, fato que profundamente influenciou seus estudos dentro da sociologia. A situação política e econômica da Alemanha durante o seu período lá no século XIX foi um fator também decisivo para impulsionar as ideias e as teorias econômicas e sociais propostas por Weber. A relação entre Weber e o seu pai era muito conturbada e em 1887 sua mãe passou uma temporada juntamente com seu pai na sua casa. E isso fez com que houvesse uma briga que distanciou permanentemente Max Weber do seu pai. Inclusive, o seu pai viria a morrer anos depois, o que fez com que o sociólogo entrasse em uma profunda depressão. Essa depressão literalmente incapacitou ele de trabalhar, fazendo com que ele fosse afastado da universidade e tirasse um ano sabático que passou a viajar por países da Europa e nos Estados Unidos. Galera, é importante destacar que tanto esse afastamento da universidade como a depressão em si foram extremamente vergonhosas para o autor, que pediu demissão da universidade no ano de 1903. No entanto, para vocês terem ideia, o desempenho acadêmico e intelectual do sociólogo era tão grande que o governo não concedeu sua dispensa e preferiu aposentar ele, tornando o professor honorário da Universidade de Heidelberg. Após 1903, a produção intelectual de Weber aumentou bastante, sendo que até a sua morte em 1920, ele produziu incessantemente várias obras que até hoje influenciam a ciência social. Algo interessante de notar sobre Max Weber é o contexto histórico que ele está inserido. Ele viveu durante a criação e consolidação do Império Alemão e foi testemunha da industrialização que tomava conta desse país. Assim, ele acompanhou de perto o crescimento da organização de um grande Estado e como os cidadãos eram incorporados a essa nova burocracia que regia toda a sociedade alemã naquele período. Quando Marx lecionou a sociologia, já era uma disciplina efetivamente científica, e ele foi um dos fundadores da Associação Alemã de Sociologia. Também acompanhou a Primeira Guerra de perto, e nos últimos anos da sua vida ele participou do Conselho Econômico lá do Tratado de Versalhes, que, para quem não viu ainda história, foi um tratado político que culminou com o fim da Primeira Guerra Mundial. Ele também teve uma participação bastante interessante na Constituição de Weimar, que instaurava uma república na Alemanha após o contexto da Primeira Guerra Mundial. Galerinha, em vida, Max Weber publicou 3 livros. O mais importante da sua carreira, que é também o que está aí na capa, é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que foi publicado lá no ano de 1904.
Nessa obra, Weber ele vai analisar de perto a constituição das sociedades protestantes calvinistas e luteranas, mostrando como a moral religiosa protestante dessas pessoas permitiu o sucesso financeiro capitalista dessas sociedades. Já em 1910, Weber publicou A Economia e Sociedade e, em 1917, A Ciência como Vocação. Após a sua morte, a sua esposa Marianne Schettninger organizou sua obra não publicada até então e publicou postumamente mais 3 livros: Economia e Sociedade, volume 2, em 1921, A Metodologia das Ciências Sociais, em 1822 e História Econômica Geral, em 1923. Para as ciências sociais, Weber contribuiu para os estudos da área com a formulação de uma espécie de sociologia da teologia, analisando profundamente o capitalismo e o protestantismo, e desenvolveu uma epistemologia da sociologia. As visões sociológicas predominantes até então vinham da obra do filósofo e sociólogo Karl Marx e do sociólogo francês Émile Durkheim. A visão marxista sobre o capitalismo é extremamente crítica, mas Weber propôs uma análise otimista sobre a estrutura econômica desse sistema. Dentre outras influências filosóficas e teóricas que Max Weber recebeu, podemos destacar também a noção de idealismo do filósofo alemão iluminista Immanuel Kant e a crítica à ciência do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Além das influências do filósofo e teórico político também Alex de Tocqueville. Para Weber, o plano das ideias, entendido lá dentro do idealismo kantiano, é a primeira concepção do capitalismo, pois ela seria concebida baseada em um ideal. Tendo em vista o ideal capitalista, é que esse sistema econômico é constituído na prática. Já dentro da noção teológica e religiosa, uma importante influência para despertar a curiosidade de Max Weber para a escrita da ética protestante e o espírito do capitalismo foi o texto Conselho a um Jovem Comerciante, lá do americano Benjamin Franklin. Nesse texto, Franklin esboçou noções de administração de negócios e gestão de dinheiro dentro desse mesmo contexto que eles estavam. Para Franklin, o dinheiro não deve ficar parado, estando sempre em movimento por meio de empréstimos e de investimentos, fazendo com que ele se multiplique. Os calvinistas, na visão de Weber, apoiada por Franklin, levam a cabo o ideal capitalista ao aliarem a noção de predestinação ao paraíso ou ao inferno. Para os calvinistas, o homem nasce predestinado e é possível identificar a predestinação ao paraíso caso se verifique na vida dele o trabalho e o sucesso profissional, além da retidão moral que o impede de gastar dinheiro com futilidades. Weber baseou-se em suas observações do desenvolvimento econômico de países sumariamente protestantes em comparação com países católicos. As grandes potências do século XX, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, eram nações de maioria protestante. Já a grande contribuição para a sociologia que Weber deixou foi a criação do conceito de ação social. O conceito de ação social é de extrema importância para a formação da sociologia weberiana e para a sociologia em geral. Para o sociólogo, deve-se nutrir-se uma neutralidade em relação ao seu objeto de estudo e o desenvolvimento da teoria weberiana é contrário ao método proposto por Émile Durkheim. Durkheim ele dizia que o sociólogo, ao observar a sociedade em busca dos fatos sociais, que são generalizados em uma sociedade, sendo coercitivos e impositivos sobre os sujeitos. Para Weber, não existe fato social algum, mas sim os resultados das ações sociais dos seres humanos. É importante a gente dizer também, galera, que as ações sociais são individuais e temporárias. O sociólogo ele deve observá-las com base em uma metodologia e assim organizá-las e classificá-las. Devido à variação, à diversidade e multiplicidade de ações possíveis, considerando que cada sujeito pode agir de infinitas maneiras diferentes, é necessário que a gente adote um padrão de correção para essa classificação. Esse padrão foi chamado por Weber de tipo ideal. Esse padrão, na prática, está localizado no que Weber chamou de tipos ideais, que são balizas para estabelecer qualquer comportamento padrão. Como ideais, esses tipos são perfeitos e imutáveis, não existindo na prática. Nisso, se encontram as ações que podem afastar-se ou aproximar-se dos tipos ideais.
Então, seguindo essa lógica, pessoal, para o sociólogo poder analisar uma situação social específica, principalmente quando se trata de generalizações, torna-se necessário criar um tipo ideal para cada pesquisa, que será basicamente o instrumento que vai orientar toda análise, toda pesquisa, investigação, e visto como a ação do ator, como uma espécie de parâmetro de comparação com as outras ações sociais em análise. Normalmente, esse conceito de tipo ideal é uma simplificação, de fato. Partindo desse modelo, é possível analisar diversos fatos reais, como desvios do ideal. Tais construções permitem que a gente analise os traços particulares ou seu caráter total, analisando também os fenômenos que se aproximam de uma ou outra construção, determinar o grau de aproximação do fenômeno histórico e o tipo construído teoricamente. Para deixar claro um pouco mais para vocês, por exemplo, quando pensamos em democracia, temos em mente um conjunto de características que dão origem a um todo idealizado. Isso seria o tipo ideal. Ao observar um sistema político, contrastamos com esse tipo ideal que temos em mente para classificar se esse sistema é como democrático ou não, por exemplo. O objetivo de Weber ao utilizar esse recurso não é de esgotar todas as possibilidades e interpretações da realidade, mas sim apenas criar um instrumento teórico analítico, literalmente dar corpo ao objeto de estudo. E para concluir a nossa aula, a Weber ainda classificou os tipos de ação social. A primeira delas seria a ação social racional com relação a fins. Ela é calculada racionalmente, visando atingir alguma finalidade. O casamento é um exemplo levantado por Weber, pois há nele a finalidade de constituição familiar, e a união matrimonial é a ação tomada para se atingir esse fim. Já a ação social racional com relação a valores não visa necessariamente uma finalidade fora da própria ação, mas sim a correção moral da própria ação. Como exemplo, podemos citar certos princípios considerados como valores morais honestos, como não roubar. Já a ação social tradicional, ela não tem nenhum tipo de racionalidade. Nesse tipo de ação, a gente apenas executa ações impostas pela tradição. Por exemplo, quando nós compramos um peru para celebrar a ceia de Natal. Não há uma razão racional por trás disso, mas sim apenas reproduzimos uma tradição social. E por último, temos a ação social efetiva, que é guiada pelos sentimentos passionais e afetivos, não sendo, portanto, de caráter racional. Então, a ação social efetiva seria, por exemplo, demonstrar nosso amor. Não tem uma finalidade por trás e leva em consideração os nossos sentimentos diante dessa ação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Novamente eu gostaria de me desculpar por essa troca repentina de professor. E gostaria que vocês fizessem a releitura desse capítulo, a atividade dele, para que em sala de aula nós possamos corrigir e revisar esse conteúdo antes de passarmos para frente, beleza? Desejo a todos uma ótima semana, um grande abraço e até mais.